Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Tu guardaste o vinho melhor até agora, foi o que nós ouvimos. O vinho melhor é oferecido pelo próprio Jesus a nós. O Antigo Testamento, representado aqui por estas talhas vazias, por estas talhas frias, ficou no passado. O que Jesus nos oferece é a salvação, é o dom do Espírito Santo, é o amor de Deus derramado em nosso coração, é vida nova, é vida em comunidade, é vida conduzida pelo amor. E isso é o vinho melhor que Deus guardou até agora. O agora do Evangelho é a chegada de Jesus. E o agora na nossa vida é o momento do nosso encontro pessoal com Jesus, que aconteceu um dia, mas precisa acontecer novamente todos os dias. Não basta que um dia eu tenha me encontrado com Jesus e começado a servi-lo. Eu preciso todos os dias me reencontrar com Ele, amá-lo e servi-lo, através da adoração, da escuta e vivência de sua palavra e através do amor e serviço que nós prestamos aos irmãos que Deus colocou na nossa vida. Hoje também nós celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. E a liturgia de hoje é toda voltada para isto, para que a gente compreenda o papel de Maria na história da salvação. Maria, com o seu sim, possibilitou a chegada do Salvador. E nós nos alegramos com isso. O sim de Maria transformou a humanidade, transformou a história da humanidade. Vocês lembram que Eva, lá no paraíso, disse não? E olha que Eva estava no paraíso, né? E ela disse não às ordens de Deus. Maria, no meio de uma situação de provação, de opressão, imposta ali pelo Império Romano e por todas as situações que o povo de Israel vivia, de injustiças e várias outras, no meio dessa situação toda, a bem-aventurada Virgem Maria disse sim quando o anjo lhe convidou para ser a mãe do Senhor. Assim, todas as coisas se transformaram. Eva diz não no paraíso, Maria diz sim nos momentos de situação difícil de seu povo, possibilitando a chegada de Jesus como Rei, Senhor e Salvador de nossas vidas. A primeira leitura nos mostra a rainha Esther, vestida com as suas vestes reais. Ela se aproxima do rei que está sentado no trono e, quando o rei enxerga a rainha Esther, a palavra diz que ele se agradou dela. Maria também se aproxima de Deus desta forma e Deus olha para Maria e se agrada dela. Deus se agradou da santidade de Maria, da beleza de Maria, não beleza física,
apesar de que provavelmente ela era muito bonita, né? Mas não é a beleza física, é a beleza do coração de Maria, da obediência, da escuta a Deus, da vivência do que os seus pais, Joaquim e Ana, tinham ensinado. Então Maria era totalmente obediente, entregue ao coração de Deus, à vontade de Deus. E isso agrada a Deus. Quando a rainha Esther, então, que agradou ao rei, se aproximou do rei, ela podia ter feito pedidos para ela. Afinal de contas, está na frente do rei. Podia pedir um monte de riquezas para ela e várias coisas. Mas o que a rainha Esther pede? Olha que bonito isso. Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Esther poderia ter pedido por ela e deixado que o povo de Israel sofresse as penas que estavam previstas, mas ela se importou com o povo. Ela quis que o povo experimentasse a vida verdadeira e por isso intercedeu ao rei pelo povo. Assim é a bem-aventurada Virgem Maria. Ela intercede por nós ao Rei dos Reis, o Filho dela, Jesus nosso Senhor, para que nele nós tenhamos também vida e vida em abundância. Desse modo, Esther se tornou um símbolo de Maria intercessora, de Maria que pede a nosso favor. E antes que alguém pense assim, padre, mas os santos, Maria, não podem interceder por nós, não. Podem sim. Nós podemos orar uns pelos outros, sim ou não? Se nós, pobres pecadores, que ainda não chegamos aos altares da santidade, podemos rezar uns pelos outros, porque quem está lá, toda em Deus, não pode. Então Maria foi chamada por São Bernardo de a onipotência suplicante, ou seja, o que Deus pede, o que ela pede a Deus e é para a santificação do povo, para o bem do povo, Deus nunca vai negar, desde que seja, obviamente, para a santificação do povo. Mas Maria vai pedir alguma coisa que não será bom para mim? Não, Maria sempre vai pedir, é a minha conversão, é a minha santificação. Maria vai pedir que eu tenha vida plena em Deus, que eu me encontre com o Filho dela e o sirva. Então isso Deus sempre vai atender, porque Maria sempre vai interceder por nós, pedindo o necessário para a nossa vida. Segunda leitura nos mostra mais um símbolo da bem-aventurada Virgem Maria. Apareceu no céu um grande sinal. Qual é o sinal? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Revestida do sol quer dizer que ela não é deusa, mas está toda mergulhada em Deus. O ouro, né, a cor do sol, o amarelo, lembra sempre a divindade. Tanto o sol quanto o ouro representam a divindade e a realeza. Aqui Maria não é deusa, mas ela está tão mergulhada em Deus que ela pode interceder por nós. Então, segunda coisa, a lua debaixo dos pés significa que ela não está sujeita ao tempo. Ela controla, entre aspas, né, o tempo, o espaço, porque ela está lá no céu, foi assunta ao céu. Não está mais sujeita às intempéries que nós estamos aqui. Nós estamos sujeitos às coisas do tempo, não é isso? De vez em quando está calor, de vez em quando está frio, de vez em quando a gente adoece, de vez em quando a gente está pulando de saúde. E Maria não está sujeita a isso. Ela está em Deus, toda mergulhada, assunta ao céu. E sobre a cabeça dela uma coroa com 12 estrelas. 12 representa o quê? As 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos. Então Maria é rainha dos apóstolos, por isso que na ladainha nós expressamos isso para ela. Ela é a rainha dos apóstolos, é a mais importante de todas as mulheres. Deus a coroou no céu como rainha dos anjos, dos apóstolos, rainha de todos nós. Então ela é nossa mãe e é também nossa rainha. E aí a palavra declara que ela deu à luz um filho homem, todos vocês sabem a história. O diabo, tentou acabar com a vida de Jesus através de Herodes e de todas as outras situações e das tentações também que ele impôs a Jesus, mas em tudo isso Jesus saiu como vencedor. Mas aqui tem uma coisa também interessante. Maria, neste texto bíblico, é também um símbolo da igreja. Assim como Maria, Jesus e José foram perseguidos, eles tiveram que fugir, a igreja também é perseguida. Maria é o espelho da igreja. Assim como Maria entrega Jesus para o mundo para que as pessoas se convertam, a igreja dá Jesus ao mundo. A igreja prega o evangelho e pregando o evangelho a igreja faz Jesus conhecido e amado. Mas o mundo odeia a igreja, o mundo odeia os discípulos de Jesus, odeia a cada um de nós,
porque nós vamos gritar contra as injustiças, vamos gritar contra as maldades, vamos gritar contra o pecado, e o mundo não quer isso. O mundo quer ficar confortável, quer que nós aceitemos essa situação. Por não aceitar isso, nós vamos gritar contra e o mundo vai odiar a igreja. Por isso que a igreja é tão perseguida. Vocês já observaram que a igreja é perseguida ao extremo? O mês passado, acho que vocês viram até Madonna se incomodando com o Papa, né? Não sei se vocês viram isso. Se incomodou porque o Papa falou: olha, eu não vim resolver os problemas do mundo, não. Eu vim para anunciar o Evangelho. Meu trabalho é pregar o Evangelho, é fazer o Evangelho conhecido. E aí Madonna foi dar lição no Papa, né? Porque pregar o Evangelho é fazer o mundo ser melhor, nhenhenhenhenhen. Pelo amor de Deus, Madonna, antes de você nascer, a igreja já falava isso, minha filha. Para de besteira, né? Então, as pessoas se incomodam com o ensino da igreja. Tá certo, Papa, nossa missão é fazer Jesus conhecido e amado, é anunciar o Evangelho. Agora, para anunciar o Evangelho, se eu precisar dar uma cesta básica, eu darei. Se eu precisar vestir alguém que está nu, eu vestirei. Se eu precisar ajudar as pessoas, eu vou ajudar. Mas a missão da igreja é anunciar o Evangelho. E por ser essa a missão da igreja, a igreja é perseguida. O diabo, o mundo, o pecado, as estruturas injustas, as estruturas que não querem o reino de Deus, vão sempre perseguir a igreja. Por isso que você é perseguido. Já observou como vocês são perseguidos? Nós somos perseguidos na comunidade, na pastoral, só por sermos igreja. E vamos ser perseguidos até o dia que Jesus voltar. Não tem jeito, você não escapa, mas saiba, se você é perseguido, se você é caluniado, é sinal de que você está no caminho certo. Continue em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, obedecendo a Deus. E para a gente finalizar, ainda volto ao Evangelho um pouquinho, porque eu falei que o que Jesus oferece, né, é o melhor, é Ele mesmo, sua vida pela salvação da humanidade. Mas aqui nós encontramos também a ideia de Maria como intercessora, porque estava acontecendo uma festa de casamento e faltou vinho. Vinho é símbolo de amor e alegria na Bíblia Sagrada. Vinho é símbolo disso. Se faltou vinho, mais do que a bebida em si, quer dizer que faltou o quê? Amor e alegria. Tem gente que está casado, mas não tem amor e nem alegria, pois tem? Aqui não, glória a Deus que aqui não tem isso, né? Mas tem vários lugares que tem gente que está casado e vive de conveniência, porque, afinal de contas, eu casei e tenho que aguentar isso aqui a vida inteira, né? Tem que ser assim. Esse casal estava nessa situação. Todo mundo foi lá para festejar e Maria estava atenta. Maria percebeu a tristeza, o vazio no coração daquelas vidas. E Maria vai lá e fala com Jesus: olha, eles não têm mais vinho. Jesus olha para ela e fala assim: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Duas coisas aqui. O termo mulher. Eu sei que alguns irmãos evangélicos usam esse termo para desmerecer a bem-aventurada Virgem Maria. Acho que vocês já enfrentaram esse tipo de situação, não é isso? Mas aqui eu queria te contar um segredo que muita gente não sabe, inclusive a maioria deles acho que não sabem também. O termo mulher em grego pode ser traduzido como minha senhora. Minha senhora. Então Jesus está chamando Maria de minha senhora. Minha senhora. Mas não só isso. O termo mulher aparece lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quem leu lá se lembra muito bem. Lá naquele versículo, Deus faz uma promessa, conversando com a serpente, dizendo o seguinte: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta, a descendência da mulher, que no caso é Jesus, te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, quem é a mulher que é mãe de Jesus, que é a descendência que salva a humanidade? É Maria. Então, esta profecia de Gênesis 3,15, quando usa o termo mulher, já é um reflexo de Maria, já é um tipo de Maria, uma profecia que se refere a Maria como a mulher. E aqui, neste momento, Jesus podia tê-la chamada de mãe, não é isso? Deveria, na verdade, não é? A não ser que ele quisesse ensinar alguma mensagem. Ele não chama de mãe porque quer ensinar uma mensagem. Qual é a mensagem? Ao dizer mulher, Jesus está dizendo para aqueles que estão ouvindo e para mim e para você: aqui está a mulher que foi profetizada em Gênesis 3,15. É esta aqui, a minha mãe. E eu sou o descendente dela que vai esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo, que é Satanás. Jesus está dizendo isso para nós. Ah, padre, mas tem mais lugar que aparece isso? Claro que tem.
No mesmo evangelho de João, lá no finalzinho, capítulo 19, mais uma vez aparece o termo mulher. Jesus está pregado na cruz, ele olha para baixo, está lá Maria, Nossa Senhora, Maria Madalena e João. Jesus olha para João, o discípulo amado, e diz: eis aí tua mãe. E diz para Maria: mulher, mais uma vez o termo mulher, eis aí o teu filho. Naquela hora, Jesus está dizendo: todo discípulo meu é filho dela. Todo discípulo meu precisa ser filho dela. E nesta passagem que João diz ali naquele momento, nós aprendemos o seguinte: no mundo tem muitos discípulos de Jesus, está cheio de discípulos de Jesus no mundo inteiro, mas só tem um que foi chamado de discípulo amado, aquele que levou Maria para sua casa. O Evangelho diz que naquele momento João levou Maria para sua casa. Esse é chamado de discípulo amado. Se você leva Maria para sua casa, você também é discípulo amado. Se você impede a intercessão dela, você também é discípulo amado. Se você entendeu o que Jesus quis dizer com o termo mulher, você também é discípulo amado. E mais uma vez aparece o termo mulher, que é no texto que nós acabamos de ler na segunda leitura. Uma mulher vestida do sol, mas não vou repetir o comentário disso porque já é suficiente. E aí Jesus olha para ela e diz: minha hora ainda não chegou. Aqui eu fico imaginando Nossa Senhora, né, olhando para Jesus e pensando assim: mas esse moleque é folgado, viu? Por quê? Porque imagina, diz a tradição da igreja que Maria tinha mais ou menos 16 anos quando ficou grávida de Jesus. Era a hora dela ficar grávida também? Por acaso, menina de 16 anos é hora de ficar grávida? Sei que tem umas que ficam por uma razão ou outra, não estou dizendo que a pessoa é livre, mas é hora? Ainda não, está muito cedo, verdade ou não é? É como se Maria dissesse para Jesus assim: olha, minha hora de ter você também não tinha chegado não, rapazinho, mas por causa da providência de Deus, eu tive você naquele momento. Então, já que não chegou a sua hora, você acha que não chegou a sua hora, você agora vai fazer o que for necessário para que essas pessoas sejam abençoadas aqui. E aí Maria não diz mais nada para ele. Eu creio que só cruzaram os olhares, né? E vira para os serventes e fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. Está vendo aquele ali, ó? É meu filho. Façam tudo o que ele mandar, tá bom? Vai lá atrás dele, faça tudo o que ele mandar. E aí Jesus manda que eles encham as talhas. E aqui mais uma observação: eles encheram as talhas, a Bíblia falou, até a boca. Estava desse jeito aqui? Não, foi até a boca. Porque é o seguinte: se você quer muitas bênçãos da parte de Deus, você tem que encher a talha da oração, da penitência, a talha da busca até a boca. É o tamanho da sua sede que Deus vai saciar. Se a sua sede é só uma canequinha assim, ó, um copinho daquele, sabe aqueles copinhos de plástico pequenininho que o pessoal dá para a gente tomar café, só experimentar o café? Se a sua sede é daquele tamanho, é aquilo que você vai receber. Agora imagina a sua sede do tamanho do oceano. É tudo isso que Deus tem para oferecer para você. Eles encheram até a boca e experimentaram milagres. Então, Maria aparece aqui como uma intercessora, pedindo a Jesus por aqueles da festa, mas tem uma parte que é do ser humano. Tem uma parte que é minha, que é sua. Jesus vai transformar a água em vinho, mas só você e eu podemos encher a talha. A talha pode ser a sua vida de oração, pode ser a sua vida de penitência, pode ser a sua vida de leitura da Bíblia, não sei. Você que tem que buscar o discernimento e encontrar qual é a talha que você precisa encher. Mas encha a talha até a boca para que Deus faça em sua vida aquilo que Ele preparou. E por fim, para a gente encerrar, gostaria só de ficar nessa frase. Maria disse para os serventes: fazei o que Ele vos disser. Quem ama Maria, todos nós aqui amamos Maria, sim ou não? Quem ama Maria faz tudo o que Jesus manda. Faz tudo o que Jesus ordena em sua palavra. Obedece a Jesus em tudo. O verdadeiro discípulo de Jesus, que levou Maria para sua casa e é chamado de discípulo amado, este é obediente em tudo à vontade do Senhor. Que Nossa Senhora interceda por mim e por você, para que nós perseveremos nos caminhos do Senhor e façamos tudo o que Jesus nos disser. Amém?